Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MedFit aqui da nossa terceira temporada. E como eu prometi para vocês, nós vamos falar agora todos os componentes da mudança de estilo de vida. Começando pelo principal, que é qual? A alimentação. A alimentação, a base da vida. Quase isso. Cara, e por que é a principal? Sabe que hoje, inclusive, eu falei com uma paciente em consultório, eu falei o seguinte, que a alimentação ideal é nosso final feliz da nossa historinha, sabe? A gente passa por nuances durante a nossa vida, mas o foco é uma alimentação ideal e equilibrada. Hoje, se você não está vivendo uma alimentação ideal e equilibrada, que é normal isso acontecer, o nosso final feliz deveria e deve ser ela. E nós temos alguns tratamentos e algumas dicas para dar para vocês para conseguir entrar neste caminho para o final feliz. Facilitar um pouquinho, né? Porque a gente sempre fala, né? A maior parte ou a maioria das pessoas acabam errando, achando que estão acertando, né? Com relação à alimentação, né? Como por exemplo? Por exemplo, excesso de frutas à noite. Aí é fruta. Então posso comer à vontade à noite? Já fica uma pergunta aí para te responder. Por exemplo. É que na verdade assim, ó, o que a gente tem que definir? Qual que é o objetivo da pessoa através da alimentação? Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero ser saudável. Tá, então ser saudável significa estar no peso ideal para aquela pessoa, que é um valor até que grande, assim, de gap, é uma margem grande. Para que vocês tenham noção do peso ideal de vocês, através do IMC, a pessoa consegue ter uma noção do que é um peso de balança ideal. Só que não basta só peso. Também é importante saber a quantidade de massa muscular. Tá? Então é importante que você tenha um peso ideal, uma massa muscular ideal, uma massa de gordura ideal e tenha qualidade de vida para conseguir ficar mantendo isso. Então, não, eu quero só qualidade de vida. Beleza, então a gente vai arrumar alguns nutrientes, não vai se preocupar tanto com calorias, certo? Por que as pessoas têm essa dúvida? Porque muitas delas falam assim, eu quero emagrecer e meu marido quer engordar. Então é ruim pra mim porque eu tenho que fazer um cardápio completamente diferente pro meu marido e pra mim eu tenho que fazer outra coisa. Não, tá, pessoal? Pode ajustar as quantidades, né? Exatamente. Pode ser meio óbvio pra gente, porque a gente trabalha com isso dia a dia, mas pra maioria das pessoas não. Então, o que vai diferenciar uma dieta de ganhar peso e de perder peso é a quantidade calórica. Porque a qualidade de nutrientes deve ser igual para todo mundo. Sim. É claro que tem momentos que, não, eu tô com pouca massa muscular, né? A gente vai ter que dar uma qualificada nisso. Eu quero perder peso por algum motivo. A gente vai poder escolher algumas estratégias. Mas a base é a seguinte. 15% de proteínas, algumas dietas 30%, tá? E daí oscila, digamos assim, 50% carboidratos e o outro 50% a gente divide entre proteínas e gorduras. A gordura, pessoal, não é algo que a gente tenha que tirar da nossa alimentação para ser saudável. Pelo contrário, né? É algumas que são essenciais para a nossa saúdezinha, né? Extremamente essenciais. E nós, né, da nossa geração, a nossa geração lá de 1980 e pipoquinhas, nós vivemos numa época de dietas que era coisas light, coisas diet. Nós tínhamos medo de gorduras, nós tínhamos medo de açúcar, não que não possa ter medo, mas eu só quero dizer que a gordura ela é saudável. Nós temos gorduras em alimentos extremamente saudáveis, como por exemplo o abacate, é uma das melhores gorduras que tem. E uma das gorduras essenciais, nós estamos vendo, estudando bastante agora ali na pós de nutrologia, é o ômega 3. Peixe. Exato. Só que qual é a chance aí, pessoal, de você comer peixe com tanta frequência na sua alimentação? Além de peixe ser caro, né? Isso que eu ia falar. Porque, na verdade, até tem peixes mais baratos, assim, né? Mas os que são ricos em ômega 3 e de fácil preparo são um pouco mais caros. Sim. Porque peixes, assim, para fritar, né? Fazer na gordura quente ali, gordura que essa sim é ruim, né? Esses peixes não são tão caros, né? Mas os filés, assim, pra gente fazer no dia a dia são mais caros. Então, assim, é muito básico, todo mundo sabe, né? Comer mais peixe é mais saudável, beleza, mas o que a gente fala muito importante, qual tipo de peixe, como, isso que é as coisas difíceis. Então, primeira dica do dia,
A gordura ômega 3, ela é essencial. O que significa essencial na alimentação? Significa que tu é obrigada a comer, o teu corpo não produz. Ômega 3 e ômega 6, nós somos obrigados a comer, tá, gente? Então, suplementação de ômega 3, além de ser anti-inflamatório, tá? Ela é uma forma facilitada de você estar aí consumindo essa gordura do peixe, sem necessariamente comer o peixe. Não tô querendo dizer que não é para você comer. Eu só tô vendo a vida real como que ela é. A gente sabe que é difícil. Na verdade, assim, é levantando hipóteses para cada um se encaixar na sua realidade. Pode comer, tem tempo, né? Talvez gastar um pouquinho mais com alimentação não seja um problema para ti. Procure os alimentos que têm essas vitaminas, esses óleos, os minerais, né? Que a gente vai falar também. Então, tu procura esses alimentos. Surgindo a necessidade, suplementa também. Claro. Agora, às vezes, para ti, não tenho tempo de preparar, não tenho ninguém que prepare para mim, às vezes o suplemento é o caminho. E não tem problema nenhum também. Nenhum, porque a gente vai ter que... Lembra que eu falei ali no começo? O final feliz é uma alimentação ideal e balanceada. Só que às vezes tu tá muito longe desse final feliz. Então a gente vai usar sim artifícios para te ajudar a chegar lá. Então, gente, 50% na maioria das vezes são os carboidratos. E o que são carboidratos, gente? Cara, isso é muito importante. Aqui é aquilo que eu falei, né? O maior erro das pessoas está aqui, né? Quando a gente fala em controle de peso, o carboidrato ele é um vilão, né? Por quê? Porque ele está em tudo praticamente. Pão, massa, enfim, tudo que tu imagina assim, frutas, maior parte dos alimentos tem carboidrato e daí a pessoa acaba consumindo carboidrato em excesso, né? Que vai virar açúcar, que vai aumentar a glicemia, enfim, vai gerar todo um processo que vai atrapalhar o controle de peso, né? A oxidação de gordura do corpinho, né? Porque as pessoas são muito 880, né? Então, assim, virou moda low carb, que é aquelas dietas com baixo nível de carboidrato. Daí, o pouco de carboidrato que a pessoa queria comer era o quê? Era o errado. Não era a fruta. É interessante isso. Não, eu tô comendo low carb. Daí vai lá na loja de suplementos, né? Lojas de produtos saudáveis e escolhe uma pizza low carb. Cara, e a fruta? E a comida básica? Então não fuja das comidas naturais. Aquele famoso desembale menos, né? E descasque mais, come mais frutas. Tudo aquilo que vira açúcar dentro da corrente sanguínea é carboidrato. Então não são todos os carboidratos que são vilões. Eles são vilões de dietas quando a gente utiliza eles em excesso, assim como o Edinho falou. Então o ideal seria 50% da tua alimentação é 100%. 50% carboidratos. Se você não tem, né, alguma disfunção ou algo específico. O carboidrato, na verdade, ele é essencial também. Ele é essencial para a vida, né? Ele tem um papel fundamental, por exemplo, na absorção de um monte de nutrientes, por causa da insulina, né? A creatina, a gente vai falar da creatina também? Vamos falar da creatina. Assim, o que o corpo considera como essencial e não essencial? O corpo, tá? Aquilo que a gente não consegue produzir. Então, quando a gente está em déficit alimentar muito grande, inclusive é um dos objetivos das dietas, né? Fazer com que o corpo precise de açúcar, o corpo vai procurar esse açúcar dentro do nosso próprio corpo, certo? Então, a gente tem uma quantidade de açúcar aqui reservadinha, não é tão grande. A nossa maior reserva é de gordura. Tá? E essa gordura, a gente consegue colocar essa gordura, utilizar ela como fonte de energia, certo? Obviamente que a gente precisa se alimentar com macronutrientes, que são carboidratos, que é o açúcar. Então, o açúcar não é só açúcar branco, pessoal. Sim. Não é só açúcar branco. Tem muito diabético que chega e fala pra mim, no consultório, eu não consumo açúcar branco. Não consumo açúcar. Tá, tu come arroz? Como? Açúcar. Mas eu como muito arroz. Pois é. Então, o açúcar é carboidrato. Gordura, eu já falei o que é. A melancia é uma fruta riquíssima em açúcar, né? Propriamente dito. Aumenta muito a glicemia, né? A glicemia vai lá na altura, né? E a gente ouve bastante, porque por ser uma fruta leve, né? A pessoa para comer metade de uma melancia, rapidinho. Isso, e aí que tá, porque assim, a melancia,
ela tem uma alta carga de glicemia, né? Então levanta a glicemia bem rápido. O que é glicemia? Glicemia, tudo que é I, que cabe I ali, significa que a gente consegue dosar no sangue. Glicemia, a gente consegue dosar o açúcar no sangue. Então, levanta rápido esse açúcar no sangue, essa glicose no sangue. A melancia faz isso e algumas outras frutas fazem isso. E ela é benéfica quando? Quando eu quero usar, por exemplo, para um treino de explosão, para usar para alguma coisa assim. Então, não teve tempo de se alimentar, né? a gente tem estratégias para utilizar. O que acontece muito na mídia e quando a gente vai ler alguma coisa assim, alguma matéria, né? Alguma matéria sensacionalista, dizendo, não utilize alimentos de glicemia alta. Só utilize alimentos... Cara, não é bem assim. Se tu colocar numa pessoa um alimento de glicemia muito baixa, como por exemplo o abacate, né? Que tem mais gorduras benéficas, mas não tem tanto açúcar, antes de um momento precisa de muito açúcar, não é tão bom. Então, saber aonde comer. Então, dica número 2. Saber onde colocar os nutrientes é muito importante. Esse é o principal papel do nutricionista, por exemplo. Ele vai te dar esses caminhos, tá? Então, aqui, nesse nosso podcast, a gente vai ensinar para vocês onde colocar esses nutrientes de uma forma assim... Básico, né? Básica. Básico. Posso fazer e já surtir resultados. Se hoje a tua alimentação está assim, organizando alguns horários e alguns nutrientes nos horários certos, já melhora 50% tua qualidade de vida e também o controle de peso, né? Se é o teu caso. Objetivo, né? Teu objetivo. Então, galera, proteína é aquilo que forma músculo, que forma enzima, é a estrutura, tá? Tudo aquilo que estrutura é o que chama lá para os pacientes de tijolinho, né? Então, a gente precisa consumir pelo menos 15%, e algumas dietas, agora mais na moda, 30%. E nisso daí a gente vai associar com a gordura, né? Vai aumentar ali, depende. E com o estilo de vida da pessoa, né? Por exemplo, se é um praticante de treino de força e tem objetivo de aumento, né? Na verdade deveria ser o objetivo de todas as pessoas, digo de passagem, né? Aumentar a massa muscular. É reserva de emergência. Uma hora tu pode precisar. Mais músculo, melhor. Mas se o estilo da pessoa, né, o objetivo é ganhar massa muscular, a gente pode jogar essa proteína lá para cima ou subir bastante, né? Trabalhar perto desses 30%. Antigamente as pessoas tinham muito medo de proteína, né? Achavam que fazia mal pro rim. Ai, medo de rim. Ai, meu rim. Cara, o açúcar, por exemplo, é muito mais agressivo pro rim do que a proteína, assim, né? Perfeito, cara. É isso aí. Então, assim, ó, é engraçado que as pessoas têm medo de whey protein, mas não têm medo de milkshake, né? Elas têm medo de creatina, mas não têm medo de hambúrguer. Não toma isso aí porque é um suplemento. É uma bomba. 2 litros de refrigerante. Então, assim, vamos pegar aí as proteínas da vida natural, né? Então, proteínas de fontes animais e de fontes vegetais também tem, tá? Então, carnes são proteínas, peixes são proteínas, ovos são proteínas. Frangos, proteínas, estão todos aí, né? Os animaizinhos aí. E os vegetais também têm proteínas, né? Vegetais nós não temos todas as proteínas essenciais nos vegetais, mas, por exemplo, o arroz, ele tem algumas proteínas e o feijão tem algumas proteínas. Combinação dos dois. Tem todas as proteínas essenciais. Proteínas essenciais é a mesma coisa que eu falei da gordura. Tem algumas proteínas que nós conseguimos produzir, nosso corpo consegue dar conta, outras não. Então, as proteínas essenciais, os aminoácidos essenciais, nós precisamos construir. Seja como fonte de alimento, seja como eu, uso muito como fonte de suplementação. Então é isso, gente. Proteínas, carboidratos e açúcares são os macronutrientes, tá? Que é as fontes pequenininhas de aminoácidos, glicose e ácidos graxos. São os pedacinhos pequenininhos da gordura, da proteína e do carboidrato. São macro, né? A gente dá energia. Outra coisa que também dá energia que eu digo caloria, que vira caloria, é álcool. O álcool tem 7 calorias por grama. O carboidrato tem 4 calorias por grama. A proteína tem 4 calorias por grama. E a gordura tem 9. Então ela é uma fonte de energia benéfica para o corpo. Mas se tu come excesso, acabou, né? Porque daí vem aquilo que te falou, né? Tudo é uma questão de composição corporal, né? Tem
nível de massa gorda, né, de massa de gordura propriamente dita, muito alto, o processo de perda de peso também é atrapalhado, então é uma bola de neve. Quanto menos músculo, mais gordura, e o processo para esse padrão continuar aumentando na igual proporção, né? Se eu tenho muito músculo, automaticamente meu metabolismo é mais acelerado. Se eu tenho pouco músculo, meu metabolismo já é mais lento. Então o ganho de peso é facilitado à medida que eu tenho mais gordura corporal. Então esse balancinho aí é o segredo do jogo. O que nós temos, que nós nunca podemos esquecer, e talvez seja isso que você esteja pecando na sua alimentação, são os micronutrientes. Você se preocupa às vezes muito com carbo, com gordura, proteína, equilíbrios, mas vocês esquecem dos micronutrientes. Galera, o que faz a máquina funcionar no teu corpo, que faz o jogo funcionar, que faz a energia ser gasta, são os micronutrientes. O que é isso, Julia? Vitaminas, minerais, antioxidantes e outros oligoelementos que a gente também produz no nosso corpo para... Isso não tem caloria, tá? Os micronutrientes não te geram caloria. Só que a gente precisa deles para fazer funcionar, como se eles fossem parafusos dentro do nosso corpo. E onde que são as principais fontes de micronutrientes? Tudo aquilo que às vezes a gente não quer comer. Frutas, verduras, legumes. E sim, carboidratos, proteínas, a gente também tem tudo isso, né? Porque uma fruta, né? É o carboidrato, sim, só que ela tem micronutrientes. Um pão, muito pouco micronutriente. Muito mais carboidrato puro, vazio e gordura. Proteína zero, tá, pessoal? Então, assim... A caloria vazia quase, né? Então, vocês se preocupam muitas vezes, né? Ah, mas é um pãozinho, é só 100 calorias, né? Mas, poxa, cadê os micronutrientes disso aqui? E o que muitas pessoas estão vindo no consultório médico queixar-se? Fadiga. Fadiga por quê? Claro, existem muitos diagnósticos de fadiga, mas acaba que por eu ter, né, esse lado de investigação, principalmente voltada para nutrição, né, o que pode ser? Falta de nutrientes essenciais, falta de micronutrientes ou macronutrientes essenciais. E por onde eu começo a minha investigação? Não é o que entra com o alimento, é do modo que ele sai. Eu fiz uma palestra de semana, né? E lá na palestra eu falei sobre saúde mental. Daí tava falando lá de saúde mental com eles, eu já tinha falado sobre inteligência emocional e falei de saúde mental. Eu falei assim, hoje eu vou falar um assunto que tenho certeza que ninguém falou com vocês ainda, que foi sobre fezes. Como daí está o seu cocô? Eles ficaram assim, ó, tipo assim, não acredito, né? Que imagina, eu tava lá toda arrumadinha, médica, não sei o que, e falei, como está o seu totô, né? Daí eu expliquei, e por que isso é muito importante? Veja bem, todos os nossos nutrientes, tanto macro quanto micronutrientes, são absorvidos. Primeiro a gente digere, primeiro a gente quebra, depois a gente absorve. Se a gente não absorve, não adianta, não vai entrar na corrente sanguínea e não vai entrar na célula. Daí é o famoso saco vazio não para em pé. Se você tem um intestino, presta atenção, ó, próxima dica. Se você tem um intestino que é constipado, se você tem um intestino que tem uma diarreia crônica, o que seria diarreia crônica? Fazer muitas vezes ir ao banheiro. Cocô mole. Cocô mole ou mais de 3, 4 vezes. Às vezes não é só o volume que sai, às vezes é a quantidade de vezes que você vai. Então, saber do nosso, como que sai as nossas fezes, como que tá a consistência, como que tá o nosso intestino, a gente tem uma breve noção de como que a gente está absorvendo ou não esses nutrientes. E é aí que entra um dos meus principais papéis da medicina, uma das coisas que eu mais gosto, que é a suplementação. É para isso que o suplemento vem como uma arma nessa guerra. Porque é o seguinte, se eu não tenho um intestino que está funcionando, existe uma doença, várias doenças intestinais, tá? Inclusive até esse livrinho aqui, ó, esse meu livrinho aqui, ó, Harrison, tá? Isso aqui é um livro, gente, é um livro-texto, a gente chama assim na medicina. A gente se baseia nas doenças, nos tratamentos, em livros como esse, tem um outro também muito conhecido que é o Cécio. Na faculdade a gente utiliza isso aqui como base, né, pra gente saber quais são as doenças, quais são os possíveis tratamentos. E aqui no meu Harrison, meu Harricino, né, que a gente chama, porque ele é bem pequenininho esse aqui,
ele vai mostrar, né, várias doenças, cardiologia, da gastroenterologia, da oftalmologia, blá, blá, blá. E uma base. E uma das coisas aqui que eu estava folheando antes de entrar aqui no nosso podcast é sobre... eu marquei o errado aqui, ó. São sobre os distúrbios gastrointestinais e a síndrome da má absorção, que é isso aí que eu tô falando. Eu não consigo absorver direito por quê? Porque tem alguma doença, tá? Então, olha só o que Harrison fala. Então, a gente usava muito isso na medicina, né? Que a gente tem que citar, né? A gente tem que citar de onde são as nossas fontes, né? Porque a medicina é uma ciência baseada em evidência. Então, quando a gente tem uma má absorção de nutrientes, existem vários motivos que vão fazer você ter uma má absorção, mas quais são as consequências? Possivelmente você vai ter baixa de ferro, baixa de vitamina B12, baixa de vitamina D, K, A e E, que são vitaminas essenciais que a gente é obrigado a comer, tá? Então ele conta que, ó, é muito comum isso aqui acontecer nessas má absorções. O que a gente pode ter como causas de má absorção? Aí, Harrison falando, olha só, má digestão, então, isso aqui seria algumas doenças, mas olha só que interessante, essa parte aqui, doenças na mucosa. Mucosa é isso aqui da nossa boca, tá? Isso aqui, ó, mucosa. O nosso intestino também é mucosa. Não é pele grossa, que nem essa aqui, queratinada. É pele lá dentro, que ela é mucosa para absorver. Se a gente tem alguma doença nessa mucosa aqui, como, por exemplo, olha só, sensibilidades ao glúten, tá? Sensibilidades ao açúcar. Alergia, né? As famosas alergias ou até mesmo sensibilidades. Porque às vezes tu não precisa ter uma doença do glúten, tu não precisa ser celíaco, mas às vezes tu tem alguma sensibilidade, tá? Olha só, distúrbios infiltrativos, que daí vem algumas doenças que vocês não precisam saber, mas distúrbios endócrinos, e aqui é importante. Então, pessoas que têm diabetes, insuficiências suprarrenais, algumas outras doenças e outras síndromes, isso aqui é muito comum, tá? Então, a famosa síndrome do intestino irritável. Lembra o que é intestino irritável? Aquela pessoa que ou faz fezes muito amolecidas ou do nada faz fezes endurecidas. O intestino dela é muito sensível a alguma coisa que ela está comendo, está fazendo com que o intestino responda desse jeito. E por causa disso, síndrome do intestino irritável, o intestino está completamente sensibilizado e irritado e não consegue absorver nada para a corrente sanguínea. Você não absorve para a corrente sanguínea, você não coloca nutriente na corrente sanguínea, não vai para a célula e a célula não se alimenta. Então, hoje mesmo, cheguei lá, uma paciente, na verdade, todo dia no consultório temos 3, 4 com essas queixas. Doutor, estou com uma canseira, não sei de que é, não sei o que é. Daí eu pergunto outras coisas, porque não é toda a fadiga que o problema é absorção, né? Isso é outra coisa, né? Então ela tem que ter essa visão ampliada. Mas essa paciente específica era, com certeza, porque ela já estava obesa, ela não come nada de micronutriente, ela odeia fruta, odeia verdura, ela não come nada, ela come, e é uma dieta muito comum, talvez você esteja passando por isso. Então ela toma de manhã, café da manhã com leite apenas, e um pão com margarina. Margarina, vocês vão pegar a margarina, vocês vão abrir a geladeira de vocês, pegar a margarina, vocês vão abrir o lixo e vocês vão jogar no lixo. É isso que você vai fazer com a margarina, tá? A gente não precisa dessa gordura, essa gordura é uma porcaria. Se você usar numa receitinha ou outra, até vai, mas gente, não consuma margarina, esquece isso aí. Essa gordura você não precisa, tá? Então ela come pão com margarina. No almoço, ela come arroz com feijão, não come uma fruta, não come uma salada, não come nada. À noite, ela vai comer um pastel, um refrigerante. Cadê os micronutrientes? Cadê as vitaminas, minerais, antioxidantes? Não tem. Então ela só está colocando no corpo dela energia, então os macronutrientes, oriundos, né, que vão dar energia. Quando eu falo energia, não estou falando disposição. Talvez confunda, né? Só para manter as funções vitais, né? Essa energia, no caso. Energia não é disposição, energia é o que vai te gerar caloria, tá? Pra ter vivo, né? O que é a energia do carro? É o combustível do carro, vai fazer o carro andar. Agora, a qualidade do combustível é outra coisa, eu tô falando da qualidade. Então ela tava zero qualidade. Por falar do intestino dela, constipação é de em 15 dias sem ir ao banheiro. 15 dias, pessoal, é muita coisa. Geralmente as mulheres, elas têm
uns 2 a 3 dias aí sem Sim, ir ao um pouco banheiro. mais preguiçoso, né? Digamos Mais assim. preguiçoso. Que tem, inclusive, ligações hormonais, tá? Então, 2 dias até não é uma coisa que nós nos preocupamos muito. Depende mais da carinha do cocô. É o contexto todo, né? Mas, via de regra, isso em 2, 3 dias no máximo. No máximo, 3 dias já. O ideal é... Sabe qual é o horário ideal? Tu sabe, né? Porque tu faz, né? O horário ideal. É de manhã, cedo, ou antes do café, ou principalmente depois do café. Exercício físico, uma alimentação, né, equilibrada. Daí tu Só faz sucesso. aquele... Se tu tá fazendo ali de manhã cedo, cedinho ali, é que tá ideal. Agora é o seguinte, como que é a consistência? Então existe uma escala que se chama escala de Bristol. Pesquisa aí essa escala de Bristol. Ela tem 7 tipos de... A fotinho, né? Fotinhos, 7 tipos de totozinhos, tá? O primeiro são fezes bolotinhas igual cabrito, tá? Que são síbalos. Então essas bolotinhas, né, separadas, é a pior de todas na escala Bristol. E a 7 também é muito ruim, que é muito amolecida, muito aquosa, também é ruim. Então, às vezes, os homens, eles se gabam, né? Não, eu vou no banheiro 3, 4 vezes por dia. É só comer e, ó, igual passarinho. Também não é tão bom assim. O principal é ter ali pelo tipo 3, tipo 4. Que é, olha só, a descrição. Uma salsicha, uma bananinha, compridinha, lisinha. Não, linda, né? Que ela tem um começo e um fim bem delimitado, tá? Então, se você não está fazendo esse cocô bonitinho... Ele afunde, né? Não pode ficar boiando. porque são muitos gases. Então, se você está fazendo esse cocô bonitinho, mesmo que não vá todo dia, ok. Se você não está fazendo, os alimentos que você está consumindo precisam ser repensados. Porque você pode estar com alguma síndrome, que a gente chama, desabsortiva, problemas em absorver. Tá? Então, nesse momento, é onde eu, como médica, lanço mão de tratamentos, tanto medicamentosos como não medicamentosos, que são as vitaminas, minerais e antioxidantes, certo? Então a suplementação nada mais é do que isso, uma facilitação de colocar na sua vida suplementos como vitaminas, minerais e antioxidantes. Eu já escutei isso, né? O pessoal acha ou chama a suplementação de atalho, que na minha concepção é totalmente errado, né? Não tem nada de atalho, né? Até porque não vai mudar nada, né? Tu só vai ter acesso àquilo que às vezes tu não consegue, né, pela alimentação. Então, eu até, né, converso bastante com o pessoal na academia, assim, tu pode usar a suplementação principalmente com a mudança no estilo de vida. Começa com a suplementação devagarinho, tu vai tentando acrescentar aquele nutriente através da alimentação também. Nosso final feliz é a alimentação. Porque tu não consegue, eu não gosto de fruta, porque fruta. Então tá, vamos consumir os minerais ali, né, que a gente tem nas frutas pela suplementação. E aí tu acrescenta um diazinho, uma frutinha, daqui a pouco passa 2 dias mais uma frutinha, e assim a gente vai incrementando esse hábito mais saudável, né? Então não tem nada de atalho. Gente, vamos desmistificar isso para sempre, tá? Não existe atalho quando se trata de qualidade de vida. Você precisa fazer o que deve ser feito, se alimentar bem. Tudo isso que a gente vai falar aqui no MEV, da mudança no estilo de vida. Significa então, Adinho, se eu dou um remédio de pressão alta para o paciente, eu estou fazendo atalho? Tá controlando para que ele possa gerar essa mudança de vida, né? Exatamente. Então, assim, infelizmente, quem está falando esse tipo de coisa é falta de conhecimento. Ou falta de vontade de procurar conhecimento. Esse conhecimento já existe há bastante tempo. E é teoricamente fácil acessá-lo. É de fácil acesso, tá aí, né? Na internet, nós estamos aqui falando, né, de conceitos que estão aí na literatura, não é brincadeira. Então, quando você, por exemplo, o paciente, ele está aí, ele é um fumante. Certo, Adinho? Ele é um fumante. Só estou abrindo aqui as perguntas para a gente não esquecer que tem umas perguntinhas para a gente responder, né? Tá, pode deixar. Então, assim, sou um fumante. O paciente vem para mim com problemas no pulmão. O que eu vou falar para ele? Bem feito? A escolha foi tua? A escolha foi tua, agora te vira? Bem feito para ti? Não. Fala só te cortando aqui, mas eu acho que é legal. Vou cortando mais uma vez. Porque tá rolando um memezinho daquela... Uma famosa aí que ela tem bastante sobrepeso, assim. Ela é obesa, na verdade. Ela falando, as pessoas não são gordas porque querem, daí a galera tá cortando e colocando uma comida saudável e uma não tão saudável e tira assim, né, a não saudável, a escolha é tua, assim, não é tão simples assim, né? Não é assim, eu não gosto dessas coisas, assim, né? Não é assim. A pessoa que diz que é fácil,
escolher a comida Colocar ideal todo mundo na mesma regra é falta de conhecimento. Quando eu falo ignorância, significa falta de conhecimento, não que a pessoa é grossa, que a pessoa não tem conhecimento, gente, porque não é bem assim, tá? É uma falta de conhecimento da neurociência, de saber como que é o cérebro, de fisiopatologia de obesidade, saber que não é simples assim. Agora é o seguinte, qual é o papel da medicina e dos nutrientes facilitados, que é a suplementação? É fazer com que tu tenha capacidade de conseguir olhar para o teu final feliz, que é a alimentação. Tá? Eu falei hoje, inclusive, isso para minha paciente. Foi o tratamento que eu propus para ela. Ela tá com déficit, por falta de vitamina B12, bastante comum, né, galera? Falta de B12, né? Muito, gente. Por que falta B12? A metformina, que é o exame de diabetes, ela dificulta a absorção de B12. Gastrites, que as pessoas têm gastrites às vezes nervosas, ou às vezes por má alimentação, dificulta a absorção de B12. O duodeno inflamado, que é a parte do intestino que mais absorve nutrientes, dificulta a absorção de B12. Absorção de ferro, absorção de vitamina D, absorção de magnésio, absorção de um montão de coisa. Então ela já está com déficit em exame, então já constatado em exame, mas eu como médica posso dar esse diagnóstico clínico. Existe uma máxima da medicina que se chama a clínica é soberana. Então, eu vou te diagnosticar com pneumonia. A tua história clínica, o que eu escutei no teu pulmão, não preciso fazer o raio-x. Clinicamente, eu já consigo te dar um antibiótico. Se eu consigo dar um antibiótico de forma clínica para o paciente, por que eu não posso dar um nutriente de forma clínica, Edinho? Não faz sentido, né? Nem faz sentido. Não existe ciência nisso, tá? Então, o que eu fiz de tratamento para essa paciente? A gente montou uma estratégia alimentar para ela, porque eu sou médica, eu não sou nutricionista, né? Estou fazendo agora nutrologia, mas eu utilizo como ferramenta de tratamento a alimentação. Eu não faço contas matemáticas, isso não é meu papel. Então, eu utilizo ali, inicialmente, uma dieta como estratégia e depois eu sempre encaminho para uma nutri quando chegar a hora, Sim. né? Segundo, o que mais que eu fiz de estratégia? A gente vai cuidar desse intestino dela. Então, eu sugeri um tratamento medicamentoso para esse intestino, bem legal, inclusive, tá? E terceiro, colocação de nutrientes enquanto esse intestino vai melhorando. Eu não vou esperar 2, 3 meses, me desculpe, eu, Júlia, médica, minha autonomia médica, não vou esperar 2, 3 meses o intestino ficar funcionante. Sim, a pessoa ficar morrendo mais de 2, 3 meses, se arrastando. Para depois ela ter uma quantidade de fé suficiente. Não, tá? Eu utilizo suplementação baseada em evidências, sim, dependendo do que o paciente escolhe, porque eu sempre oferto essa possibilidade. Sim. Você quer fazer de forma injetável para ser um pouco melhor essa absorção, ser mais rápido o tratamento? Ou você prefere fazer de via oral, né? Porque fica um tratamento um pouco mais barato, mas às vezes fica um tratamento mais trabalhoso. Então, mais eficaz também, às vezes, dependendo do nível de inflamação, né? É o que é. Perfeito, isso aí. Imagina só, eu tô com uma inflamação no meu intestino. Eu vou tomar uma cápsula? Não vai absorver tanto assim? Então, às vezes, fica ruim também. Então, eu sugeri um tratamento de suplementação. Ela escolheu injetável. Então, a gente fez uma vez na semana por 4 semanas, né? A gente vai começar hoje, inclusive. E já corrigindo esses déficits em exame, tá? E de forma clínica, as outras coisas. E ela já começou. Em relação à alimentação dela, que ela acabou ganhando 15 quilos em, 4, 5 meses, a gente vai fazer uso medicamentoso. Para quê? Para que ela faça o seguinte, você pode ser que você se identifique com ela agora, tá? E comigo também, porque eu também sou assim. Quando a gente tá... Sabe quando a pessoa tem a famosa cabeça de gordo? Que tudo pensa em comida? Tudo pensa em comida, tudo pensa em comida. Almoçando pensando no café. Como é que eu vou controlar a cabeça dessa pessoa? Tem várias coisas não medicamentosas para fazer. Exercício físico, terapias, blá blá blá, tudo que a gente vai falar aqui. Mas uma das coisas é medicamento, sim. Para eu conseguir fazer com que essa pessoa pare de focar nisso e consiga ter uma visão mais ampla e consiga ter escolhas acertadas em relação à sua alimentação. Então eu faço muito isso, eu utilizo medicações para isso. Se eu vejo que o paciente não está fazendo o que ele precisa fazer, porque não existe pílula mágica, eu deixo bem claro. Eu sou bem curta e grossa, como tu sabe, né? Tu é casado comigo, não sabe, né? Então eu deixo bem claro as coisas. Ó,
não está surtindo efeito o tratamento por causa disso. Mas olha, a maioria dos meus pacientes surte efeito. Eu deixo tudo muito claro, muito esclarecido. No caso dela, olha que interessante. Eu não comecei atividade física ainda. Por quê? Porque ela odeia. Segundo, ela está com uma fadiga muito intensa. Então veja só, ela está com falta de micronutrientes total. Ela está com excesso de inflamação da obesidade. Então se eu colocar exercício físico aí, a chance de ela desistir é muito grande. A chance de aumentar a fadiga é muito grande. Então a gente fez um planejamento. Daqui 2 semanas ela vai retornar ao consultório para que daí a gente planeje os exercícios. Cara, ela fez assim, Edinal. Tipo assim, nossa, pensei que ela ia obrigar a exercício. Não, porque o nosso plano principalmente é o intestino. Eu preciso fazer com que através da alimentação dela, ela melhore o principal órgão que absorve nutrientes. Até porque esse órgão ele tem conexão direta. É um famoso eixo intestino-cérebro. Se eu não tenho um intestino bem funcionante, o meu cérebro não vai funcionar bem. E às vezes eu posso ter doenças mentais. Depressão, ansiedade, doenças com cognição. Estão associando muito ao autismo com problemas de intestino. Por quê? Porque não absorve nada, né? Nem a pessoa vai ter. O que tem de perguntar pra gente? Boa. Vamos lá que nós estamos... Vamos lá, que o pessoal da produção já está dando volta aqui. Chegando ao final de mais uma edição. Onde é que eu anotei isso aqui? Foi nas Enquanto a gente vai pesquisando nas aí, topas. pessoal, se você tiver alguma pergunta em relação a isso, esses temas que a gente foi abordando, qualquer pergunta, coloque aí, Comentário, no nosso direct. comentário, chama a gente gosta e a gente quer realmente dar esse conhecimento gratuito de qualidade para você, tá? Essas aqui, por exemplo, foram lá no direct. Tá. Foram 3 perguntas aqui que eu selecionei aqui no sorteio. Tá? A Maria Luísa de Sara, ela perguntou, posso usar suplementos? Para que serve? Tem uma gama de suplementos aí, né? Mas enfim, vai lá, doutora Júlia. Vamos lá, Maria Luísa. Posso usar? Pode. Suplemento, de acordo com a Anvisa, é considerado alimento. Alimento de forma facilitada. Anvisa falando, não eu, tá? Tanto é verdade que você não precisa de receita médica ou nutricional para comprar suplementos. Você consegue ir em qualquer loja de suplementos, né, alimentos naturais, e comprar. Isso só acontece por quê? Porque é considerado alimento de acordo com a Anvisa. Se você pode, você pode. Se você deve, é outra coisa. O que você deve é se alimentar bem. Você não deve fazer do suplemento o atalho igual aquele profissional estava falando ali. Sim. Não é atalho, é parte do processo de mudança. O que mais que ela perguntou? Se pode usar e quais? Para que serve, né? Aí fica meio... Então. Para que o suplemento serve? Na minha opinião, de forma genérica, ele serve para acelerar o processo, que é o final da linha lá, é a alimentação equilibrada, tá? Mas não só isso. Existem alguns suplementos, como eu já venho falando aqui, existem alguns aminoácidos que são essenciais. Então, se tu faz a utilização de suplementação, ela facilita, tu tem certeza que ela vai ser absorvida, tá? Então, os meus dosinhos eu utilizo, né, alguns aminoácidos essenciais. O magnésio aí, pessoal, é muito difícil de ser consumido, mesmo que tu tenha uma alimentação perfeita, porque ele tem, nosso solo é pobre de magnésio aqui, né, no nosso país. Então, a gente precisa muito de magnésio. Então, hoje em dia, nós temos uma gama deficitária de nutrientes. Então, sim, a gente precisa suplementar. Mesmo que você tenha uma alimentação muito regrada. Outra coisa também, facilitar, né, Dinho? O que eu falei, né? Na minha opinião, sempre os suplementos é um facilitador de mudança de vida, assim, de estilo de vida, né? Ele vai te dar o acesso mais fácil a esses benefícios. Começa a sentir os benefícios, vai te levar a buscar mais formas de ter mais benefícios. Então é um ciclo. É um ciclo. Então imagina só, para que serve? Né? Para te levar mais rápido ao caminho e para facilitar a sua vida também. Imagina, você vai treinar e daí você vai fazer um pós-treino imediato. Pós-treino imediato, proteína, carboidrato. Tá, então vamos lá, vou fazer um frango com uma batata doce e um carboidrato mais rápido, que é um suco de laranja. No pós-treino, saindo da academia comendo isso aí. Ou fazendo um shake de tomar. O shake, ele fica de uma forma mais facilitada. Mas eu posso comer? Pode comer, deve comer. Até na logística da pessoa, né? Vou levar um pote, nem todo mundo tem esse acesso, né? Mas vamos lá. Camila de Sara, para ganhar músculo, é só comer mais?
Ai, que pergunta linda. Não, Camila. Para ganhar músculos, é importante uma alimentação hipercalórica, tá? Você comer mais do que o seu corpo gasta. Então, imagine que você deve ser magrinha, ou enfim, ou você está apertando por curiosidade, mas vamos imaginar um cenário. Você é magrinho e você quer ganhar peso. Então, se você comer menos do que o seu corpo gasta, não vai dar. Então, você tem que comer mais. Primeiro ponto. Segundo ponto, não basta comer qualquer coisa a mais. Não basta comer 5 pizzas. Você tem que comer nutrientes, foi o que a gente começou falando aqui. E terceiro, e é essencial, que daí já entra na nossa área, é você precisa estimular a sua musculatura para que a sua musculatura queira reconstruir músculo para que ele possa crescer. Se não, esse a mais que você está comendo no seu corpo, ele vai virar gordura ou vai virar outra fonte de depósito de energia, tá? Então, o músculo, a gente precisa machucar o músculo com a musculação ou outro estímulo, tá? Para essas fibras se machucarem e ela conseguir pegar ela vai querer se reestruturar. Então, ela vai pegar as proteínas que tem aí na corrente sanguínea, vai colocar no músculo e vai começar a reconstruir. Então, sim, eu preciso comer mais, mas com qualidade, principalmente proteínas, e eu preciso dar estímulo para que o músculo cresça. Essa é a forma saudável de ganhar peso. É isso respondido? Everton de Tubarão. Carboidrato é o vilão da história? Não. Não é o vilão da história. Eu acho que na verdade a gente também contextualizou bastante isso. A gente falou bastante sobre o carboidrato, né? Carboidrato, na verdade, sem carboidrato a gente também não consegue ganhar músculo. Não dá para ganhar músculo. Porque assim, a proteína é o tijolo. O carboidrato são os pedreiros que vão construir esse tijolo. Às vezes, tu vai colocar só proteína para dentro, mas quem que vai colocar, quem que vai construir? A gente precisa dessa energia. Carboidrato, o que são vilões? Carboidratos refinados em excesso, de forma ultraprocessada, que é tudo que é gostoso que você vai comer aí. Tudo que vai virar açúcar mais fácil, mais rápido. Então, ultraprocessado, galera, chips, bolacha recheada, tudo que é gostoso de comer, eu sei, eu também gosto. Hambúrguer, o que mais é de bolacha, eu falei, né? Pão, massas de maneira geral. Bolo, qualquer tipo de bolinho, a pessoa com bolo de manhã, bolo à tarde, bolo à noite. Daí quer ter saúde, como? Não vai dar, tá? Então, o carboidrato refinado e ultraprocessado, ele poderia ser considerado como vilão, sim. Isso não significa que você não pode comer esporadicamente. Até porque um dos conceitos de alimentação é diversão, prazer. A alimentação também é prazer. Sim. Existem umas leis, né, chamadas na nutrição, que é as leis de Scuderi. E uma dessas leis é essa questão de ter prazer na alimentação. E o que acontece? O carboidrato do bem é extremamente necessário. Então, batata, carboidrato do bem, frutas, carboidrato do bem, legumes, carboidrato do bem, massas também, né? Massas que tenha fontes de fibras, as próprias fibras solúveis são carboidratos do bem. Então, ela não é mal. Agora, má é tu comer toda a tua alimentação de carboidrato, não ter nada de proteína aí, não ter tijolinho para construir, e escolher comer carboidrato à noite, né, pessoal? Não dá, né? Faz um pico de insulina muito alto. Daí você faz um pico de insulina muito alto, muito açúcar na corrente sanguínea, muito açúcar na célula, a célula não vai gastar esse açúcar. O momento que o corpo está em... O momento que o corpo quer descansar. O momento que ele menos precisa de energia. Exatamente. Então, acho que é mais ou menos isso aí, meu povo. Chegamos ao final de mais um podcast. Não esqueça de deixar suas dúvidas relacionadas a qualquer assunto. A exercício e saúde, óbvio, né? Aqui a gente não fala muito sobre outras coisas. Se tu pudesse fazer um resumo desse podcast de hoje, tá? Sobre a mudança de estilo de vida. Lembrando aí para vocês, nosso objetivo aqui é a mudança de estilo de vida e o primeiro papo é a alimentação. O que tu deixaria de resumo aí pra galera? Vai lá. A alimentação é equilíbrio, na minha opinião. Acho que o resumo maior disso tudo é se alimentar, né, daquilo que tu gosta, mas com equilíbrio, né? Sabendo mais ou menos se enquadrar dentro do indicado, do padrão indicado, que é, né, proteínas, carboidratos e gorduras, não em excesso, ali controlando carboidrato e gordura, a proteína também, né, que tudo em excesso é armazenado, porque tem muito isso, né, só para
A galera, a carne pode comer à vontade, vai vir assim, né? Mas basicamente isso, equilíbrio. Então vamos lá, gente. Proteínas, vocês aprenderam hoje. Carboidratos, gorduras, alimentos essenciais, a importância de micronutrientes, saber como está seu cocô para saber como que você está absorvendo esses micronutrientes e saber que a alimentação, ela é tratamento também, ela não é só, né, o nosso objetivo, ela é tratamento. O próprio alimento faz parte do tratamento de inúmeras doenças. Nós podemos e devemos, na minha opinião, utilizar a suplementação, tanto endovenosa, intramuscular ou via oral, para facilitar a sua vida, tá? Então, isso foi a nossa mensagem. A alimentação é a base de tudo e deve ser sempre nosso final feliz. E é isso, até a próxima.